E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tesouros Naturais. Hoje nós vamos embarcar numa jornada incrível por um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do nosso planeta. Preparem-se para mergulhar fundo nos segredos de um gigante de água doce que molda paisagens, sustenta vidas e inspira lendas há milênios. Isso mesmo, estamos falando do majestoso Rio Amazonas. Você provavelmente já ouviu falar que ele é o maior rio do mundo, certo? Mas e se eu te disser que essa é apenas a pontinha do iceberg? O Amazonas guarda fatos tão impressionantes que vão fazer você repensar tudo o que sabia sobre rios. Desde peixes que respiram fora d'água, até um rio subterrâneo correndo bem debaixo dele, as surpresas não têm fim. Então, se acomode aí, pegue sua água ou seu café, porque hoje eu vou te contar 5 fatos incríveis sobre o rio Amazonas que vão, literalmente, te deixar de queixo caído. E fica até o final, porque o último fato é o mais bizarro de todos. Já deu pra sentir a curiosidade batendo, né? Então, sem mais enrolação, bora desvendar esse gigante. O primeiro fato já chega com polêmica e grandeza. Afinal, o Amazonas é o rio mais longo ou o mais volumoso do mundo? A resposta é: depende de como você mede e, mais importante, ele é espetacular em ambos os casos. Por muito tempo, o rio Nilo, na África, ostentou o título de mais longo do mundo. Era o que aprendíamos na escola. Um fato consolidado. No entanto, expedições mais recentes, usando tecnologias como GPS, revisaram essa história. Essas novas medições, que consideraram nascentes mais distantes nos Andes peruanos, como a do Monte Mismi, estenderam o comprimento do Amazonas para quase 7.000 quilômetros. Isso o colocaria à frente do Nilo por uma margem pequena, mas significativa. Essa é uma daquelas disputas geográficas que continuam a gerar debates acalorados entre cientistas. Mas quer ele seja o primeiro ou o segundo em comprimento, uma coisa é indiscutível e ninguém ousa contestar. O rio Amazonas é, de longe, o rio mais volumoso do mundo. Pensem comigo. A quantidade de água que ele despeja no Oceano Atlântico a cada segundo é simplesmente absurda. Estamos falando de cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo. Para ter uma ideia do que isso significa, imagine EVFA, mais CI e 83 piscinas olímpicas em um único segundo. É tanta água que, sozinho, o Amazonas é responsável por quase 20% de toda a água doce que os rios do mundo inteiro despejam nos oceanos. Essa vazão monumental é maior que a dos próximos 7 maiores rios do mundo, somados. É uma força da natureza tão colossal que chega a alterar a cor e a salinidade do Oceano Atlântico por mais de 150 quilômetros a partir de sua foz. É um gigante em todos os sentidos. Agora, vamos para o nosso segundo fato, que é uma prova de como a natureza é cheia de surpresas. Você acreditaria se eu te dissesse que, geologicamente falando, o rio Amazonas já correu na direção oposta? Parece loucura, mas é verdade. Há cerca de 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, o cenário da América do Sul era completamente diferente. O continente ainda estava se separando da África e a Cordilheira dos Andes, essa muralha de montanhas que conhecemos hoje, simplesmente não existia. Naquela época, a principal fonte de água do Proto-Amazonas, o seu ancestral, estava em uma elevação no leste do continente, onde hoje fica o Planalto Brasileiro. Com isso, o rio fluía para o oeste, desaguando em um gigantesco lago, que ocupava parte do que hoje é a Bacia Amazônica, e que, por sua vez, se conectava ao Oceano Pacífico. Mas como sabemos, a Terra é um planeta dinâmico. O movimento das placas tectônicas, especificamente a placa de Nazca se chocando contra a placa sul-americana, começou a erguer lentamente a Cordilheira dos Andes.
Esse processo, que levou milhões de anos, criou uma barreira natural gigantesca no oeste. A água que antes corria para o Pacífico ficou represada, formando um imenso mar interior. Com o tempo, a contínua elevação dos Andes e a erosão no leste inverteram a inclinação do terreno. A água acumulada finalmente encontrou um novo caminho, passando a correr para o leste, em direção ao Riquém, formado o Oceano Atlântico, dando origem ao rio Amazonas como o conhecemos hoje. É uma história de transformação geológica espetacular, mostrando que até mesmo os gigantes da natureza têm um passado surpreendente. O terceiro fato é um dos fenômenos mais impressionantes e visualmente espetaculares que você pode testemunhar na Amazônia: a pororoca. O nome, de origem tupi, significa estrondo ou grande barulho destruidor, e faz jus ao que acontece. A pororoca é uma onda gigante que se forma no encontro das águas do rio Amazonas com as do Oceano Atlântico. Mas não é uma onda comum. Ela acontece durante as luas nova e cheia, quando as forças gravitacionais do Sol e da Lua se alinham caçando marés excepcionalmente altas. A força da maré oceânica empurra a água para dentro do rio com tanta violência que cria uma ou mais ondas que podem atingir até 6 metros de altura e viajar rio adentro a velocidades de até 30 km por hora. O som da pororoca pode ser ouvido até 1 hora antes de sua chegada, um rugido profundo que anuncia a chegada dessa muralha de água. E ela não é apenas barulhenta, é extremamente poderosa. A onda arrasta tudo em seu caminho: árvores, sedimentos e até mesmo as margens do rio, remodelando a paisagem a cada passagem. Para os ribeirinhos, é um evento conhecido e respeitado que se recuidado. Mas para surfistas de todo o mundo, a pororoca se tornou um desafio lendário. Surfar essa onda não é para qualquer um. É uma das ondas mais longas do mundo, permitindo que surfistas experientes permaneçam sobre a prancha por mais de 10 quilômetros. Uma experiência única e intensa. É um verdadeiro espetáculo da natureza, um duelo de titãs entre o rio e o mar. Nosso quarto fato nos leva para debaixo da terra, para um mistério que só foi confirmado recentemente. Imagine um outro rio, tão vasto quanto o Amazonas, correndo silenciosamente a 4 quilômetros de profundidade, bem abaixo do leito do rio que conhecemos. Parece ficção científica, mas esse rio existe e foi batizado de Rio Homza, em homenagem ao pesquisador Valia Homza, que liderou a equipe que descobriu sua existência. A descoberta foi feita a partir da análise de dados de temperatura de 241 poços de petróleo, perfurados pela Petrobras na região amazônica nas décadas de 70 e 80. Os cientistas notaram um movimento de água lento e profundo, seguindo um caminho muito semelhante ao do Amazonas na superfície. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto o rio Amazonas é rápido e tem centenas de metros de largura em alguns trechos, o rio Homza é extremamente lento e incrivelmente largo, com estimativas que variam de 200 a 400 quilômetros de largura. A água do Homza flui através dos poros de rochas sedimentares subterrâneas, a uma velocidade de poucos metros por ano, um contraste absurdo com a velocidade do Amazonas. Sua vazão é estimada em cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo, que é apenas 2% da vazão do Amazonas, mas ainda assim comparável à de rios importantes, como o São Francisco. O rio Homza também deságua no Oceano Atlântico, mas em águas profundas, contribuindo para a redução da salinidade em certas áreas. Essa descoberta de um rio gêmeo subterrâneo abre um novo capítulo na compreensão da hidrologia da Amazônia, mostrando que a complexidade desse ecossistema vai muito além do que podemos ver na superfície. É um mundo oculto, correndo sob nossos pés. E, finalmente, chegamos ao quinto e talvez mais curioso fato de todos, que prova que a Amazônia é um lugar onde o impossível se torna realidade. Não existe nenhuma ponte sobre o rio Amazonas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em seus quase 7.000 quilômetros de extensão, atravessando 3 países, não há uma única ponte
que cruze o corpo principal do rio. Pense em outros grandes rios do mundo: o Nilo, o Danúbio, o Ianché. Todos são cruzados por dezenas, se não centenas de pontes. Então, por que o Amazonas é uma exceção tão gritante? A resposta é uma combinação de fatores de engenharia, logística e, principalmente, natureza. Primeiro, o rio é sazonalmente instável. Durante a estação chuvosa, o nível da água pode subir mais de 10 metros e a largura do rio pode se expandir drasticamente, inundando vastas áreas de floresta. As margens não são fichas, são pântanos macios e bancos de areia que mudam constantemente. Construir pilares de sustentação em um solo tão instável e com uma variação de nível tão grande seria um pesadelo de engenharia, astronomicamente caro e perigoso. Além disso, a maior parte do curso do rio atravessa áreas de floresta densa e com baixíssima densidade populacional. As poucas cidades e vilarejos que existem ao longo de suas margens são melhor servidas por balsas e barcos, que são o principal meio de transporte na região há séculos. Simplesmente não há uma demanda econômica ou populacional que justifique um investimento tão colossal. A única grande exceção é a Ponte Rio Negro, em Manaus, mas ela cruza o Rio Negro, um afluente, pouco antes de ele se encontrar com o Amazonas, e não o próprio Amazonas. A ausência de pontes é um testemunho poderoso da escala e da natureza selvagem e indomável do rio Amazonas. Ele impõe suas próprias regras. E aí está, pessoal! 5 fatos que mostram como o rio Amazonas é muito mais do que apenas um rio grande. Ele é um sistema vivo, dinâmico, com uma história geológica fascinante. Fenômenos naturais de tirar o fôlego, segredos subterrâneos e uma grandiosidade que desafia até mesmo a engenharia moderna. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. Qual desses fatos te surpreendeu mais? A mudança de curso, o rio subterrâneo ou a falta de pontes? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de vocês. Se você é novo por aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. E claro, aquele like ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!